Boa noite a todos que nos acompanham pela internet, aqueles que se encontram aqui presencialmente. Hoje teremos a palestra do nosso amigo querido, orador, palestrante, historiador, articulista, que nós sempre temos o privilégio de, uma vez por mês, tê-lo em nossa companhia. Jorge Hessen hoje fará uma palestra cujo tema é Influências Furtivas que Distorcem Nossos Pensamentos. E possamos, a partir de agora, fazer uma prece e, de imediato, passarmos a palestra ao nosso querido irmão. André Luiz, eu te convido hoje aqui para você fazer a palestra, a prece inicial. Que possamos, neste momento, voltarmos para dentro de si, buscando uma respiração mais profunda, estabelecendo uma conexão com o nosso Deus interior, o nosso Deus externo, buscando o auxílio da luz do nosso Cristo de Deus, do nosso Mestre Jesus, rogando a Ele também inspiração e roteiro para o nosso irmão Jorge Hessen, para que possa aqui nos brindar com boas reflexões, ensinando-nos a pensar, a discutir, a refletir sobre os pensamentos, porque nós espíritas sabemos que os espíritos nos influenciam a todo momento. Graças a Deus, e assim seja. Ok. Bom, após a prece e a oportunidade que nós estamos tendo aqui na Casa Fonte de Esperança. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, André. Obrigado àqueles que trabalham com muito carinho, com muito amor. Eduardo também faz um trabalho muito bom nos bastidores, dando apoio técnico. Que nós possamos levar aos corações daqueles que possam estar ou virtual ou fisicamente nos acompanhando agora ou mais tarde, essas propostas reflexivas em torno dos nossos pensamentos, as influências ocultas. Eu vou pedir só um minutinho, porque eu acho que eu deixei o meu WhatsApp aberto, só você deve ter ouvido o barulho, então agora eu já desliguei. Bom, resolvida essa questão técnica, é a questão dos pensamentos, das influências ocultas, como disse o nosso irmão no início da oração, essas interferências em nosso mundo mental que vão roubando a nossa lucidez perceptiva ao que está acontecendo ao nosso redor, com as pessoas, com as situações de uma forma geral. Existe, vamos dizer assim, um inimigo que ele não levanta a voz, ele não grita, ele não berra, ele não bate a porta, ele nem pede licença. E já está dentro da nossa mente. Não precisa entrar, ele já está exatamente em nossa mente. Em nosso mundo mental, em nossa realidade mento-espiritual. E ele não aparece como uma obsessão, digamos assim, que é um termo mais espírita, escancarada, evidente.
não há gritos, não há fenômenos ou a fenomenologia ostensiva, mas há algo muito mais ameaçador. Por isso que eu vou ser bem, digamos assim, bem lento na minha fala, para que fique bem fixado o que nós pretendemos trazer, para que nós possamos perceber o que está acontecendo conosco, para ter uma capacidade de autopercepção, porque a percepção passa pelo pensamento. Percepção é uma virtude, é a capacidade que eu tenho de estar exatamente aferindo os meus propósitos, onde eu estou, porque há pensamentos que não são nossos, mas que nós achamos que são, que nós até juramos de pé junto, esses pensamentos são meus. E é exatamente aí que nós nos submergimos nas ilusões por falta de percepção. Quais são os meus pensamentos? Quais são os pensamentos que não são meus necessariamente? Lá na questão 459, Livro dos Espíritos, com todas as letras está a advertência. Algo que deveria até nos inquietar profundamente, bem profundamente. Porque os espíritos afirmam que a espiritualidade ou os espíritos influenciam os nossos pensamentos, influenciam os nossos atos, as nossas ações, muito mais do que imaginamos. E eles continuam que, de ordinário, são eles que vos conduzem, são eles que vos dirigem. Dá essa impressão de que nós perdemos um pouco do livre-arbítrio. É isso que eu quero refletir com vocês. Está na questão 459 uma provocação. E que nós precisamos levar a sério, porque eles influenciam sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos atos, muito mais do que nós imaginamos. Aí eu preciso saber o que é e o que não é meu. Porque muito mais do que nós imaginamos não é uma coisa eventual. Não é uma coisa rara. Eu diria que é constante. Então, estamos refletindo sobre essa afirmação dos espíritos. Muito mais do que nós imaginamos que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Agora, nós tocamos em algumas reflexões, em pontos que muitas vezes as pessoas nem querem encarar quando estudam, sobretudo esse tema. Porque eles que influenciam e que interferem em nosso pensamento não precisam colocar nada em nós. Por quê? Porque eles apenas aproveitam aquilo que já está dentro de nós. Então, se eles interferem muito mais do que nós imaginamos, eles só podem interferir naquilo que já temos dentro de nós. E muitas vezes, e quase sempre, as coisas começam em alguma coisa muito pequenina, quase que inocente. Um pensamento leve, tipo, não, deixa para lá. Aqueles pensamentos sutis, não, isso não tem importância. E ainda nesses sutis pensamentos, aí ele sugere, você pode se irritar, pode brigar aí, você tem razão em se chatear, em se aborrecer assim. É preciso parar para pensar. Um pensamento leve, nada agressivo, um pensamento nada absurdo, só factível, ou seja, só admissível. Aquele pensamento que vai vindo, ele vem, ele volta, vai embora, volta de novo, vem, mais uma vez retorna, vai embora e fica nesse vai e vem. Até que nós não conseguimos perceber mais o que é nosso
quando nós começamos a aceitar e até incorporarmos aquilo que não é nosso, embora a ressonância está em nós. Aí acontece um problema mais grave. Nós começamos a sentir que esses pensamentos, muitos deles acabam sendo são nossos, e muitas vezes não são. Então, o que é pensamento meu, o que não é pensamento meu? Já que eles interferem em meus pensamentos. Como é que eu posso discernir? Como é que eu posso perceber isso? Porque nem todos os pensamentos passam pela nossa mente. Ou pelo menos nem todos que passam pela nossa mente nascem em nós. Nasceram intrinsecamente em nós. E aí está um perigo. Nós não filtramos, nós não selecionamos, nós não questionamos o pensamento. Sabe o que é que nós fazemos? Com os pensamentos relaxados, em que nós deixamos realmente solto, nós assinamos embaixo. Nós não sabemos o que é isso, eu estou pensando. E quando nós assinamos embaixo esses pensamentos que eu não estou sabendo filtrar se é meu ou se não é meu, os padrões dos meus valores, dos meus princípios, da minha ética, das minhas crenças, quando nós assinamos, nós nos tornamos responsáveis pelo resultado do próprio pensamento. Lembrando que todo pensamento gera uma ação. E toda ação gera pensamento alheio. É assim que funciona. E dentro dessa realidade, como o nosso grande amigo, mentor, Emmanuel, ele diz de uma forma muito sintética: pensar é criar. E nós somos eminentemente criativos, já que pensar é criar. Então, vamos entender isso. Nós podemos até mesmo não ter iniciado o pensamento. Podemos. Mas, ao aceitar esse pensamento, nós transformamos esse pensamento que nós aceitamos em uma realidade, em ações que vão transformar ou que vão influir outros pensamentos. Todo pensamento gera uma ação que gera pensamentos alheios. Então, vamos ser mais diretos. Vamos suavizar muito, né, sem aliviar. Já que nós estamos falando de uma coisa séria, que é aquilo que nós estamos realmente o tempo todo em uma dinâmica, que é o pensamento. Será que nós queremos saber se nós estamos sob influência ou não? Se é um pensamento meu? Vamos observar o seguinte. Se eu tenho um padrão de reagir com intensidade desproporcional, eu estou o tempo todo diante de alguma coisa que me desagrada, ou eu me sinto desagradado diante de situações, eu reajo com uma intensidade desproporcional. Aí, peraí. Está uma luz vermelha aí nessa caminhada, nessa estrada. Não atravessa não, que vai bater o carro. Nós nos irritamos mais do que o normal. O que é normal, o que não é normal? Mas somos seres humanos e, na condição das nossas limitações humanas, temos tendências a ir a alguns momentos de descontrole. Mas eu estou falando em irritações mais do que o normal. E nós estamos, será que, justificando, lá no fundo, nós sabemos que, embora justifiquemos coisas que nós sabemos não serem corretas, e nós justificamos, tentando arrumar justificativa, então não é tão difícil aferir quais são os meus padrões, as minhas crenças, os meus valores e os meus princípios. É começar a nos questionar. Autoconhecimento é pararmos para nos questionar, a perguntar para nós mesmos:
A doutrina espírita, em todas as minhas conversas com amigos, seja por live, seja presencialmente, seja escrevendo, eu sempre digo que Allan Kardec, ele teve, por orientação espiritual, uma preocupação com a questão do autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo. Por isso que ele traz e evoca Sócrates lá para, no início do terceiro livro da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz Sócrates para a discussão. Ele traz o Sócrates para o Evangelho segundo o Espiritismo, como símbolo do autoconhecimento, como símbolo da filosofia para o conhecer a si mesmo. O espírito precisa fazer esse trabalho de autoconhecimento. Porque toda vez que eu estou agindo ou reagindo, ou até na inação, mas que eu começo a me defender o tempo todo, eu estou o tempo todo me armando para me defender. O tempo todo eu estou armado contra os outros. O tempo todo. Quando eu estou nesse patamar ou nessa situação, nesse tipo de dimensão, todo cuidado é pouco. Porque tudo que acontece eu quero me defender. Eu estou me defendendo. Nós podemos até não estar sendo atacados em querer me defender o tempo todo. Mas com certeza já estamos sendo conduzidos. Eu não estou sendo, já estou sendo conduzido. Já estou sendo levado de cabresto. Por que me defender o tempo todo? Por quê? E para quê? Porque o maior triunfo, eu diria que a maior glória das influências espirituais inferiores não é nos dominar pela força. Que eles são estratégicos. Nossos irmãos que não querem nada com Deus, com bem, com belo e com bom, eles não querem dominar alguém pela força, não. O que eles querem fazer é exatamente que possamos cooperar com eles espontaneamente. Cooperar. Eles vão nos conduzindo. Eles não vão forçando nada. Na literatura de André Luiz, não é difícil nós percebermos que os espíritos não precisam estar nos dando empurrões. Não. Eles apenas nos sugerem. Eles vão colocando sugestões em nossa mente. E nós aceitamos. Aceitamos, repetimos e depois nos defendemos. Agora, é o que nós precisamos parar para pensar. Mas com muito mais cautela. Muitas vezes, eu digo isso e as pessoas às vezes não gostam de ouvir. O obsessor, e nenhum obsessor do universo cria mal em mim. Nenhum obsessor, porque ele não cria o mal em nós. O que está acontecendo então? Ele encontra em nós o mal. Ele encontra e reconhece o mal em nós. E ele utiliza o mal que já trazemos em nós. Então ele não cria o mal em nós. O obsessor não cria o mal em nós. Ele só encontra, ele reconhece e ele utiliza o mal que já está em latência em cada um de nós. E aí, por sintonia, que é uma lei do universo, que é a lei de assimilação, que é a lei de desassimilação, que é uma lei universal de ressonância, de sintonia, eles acessam ao mal que já, em potência, trazemos em nós. Porque se há esse acesso, obviamente, há influência. 459, Livro dos Espíritos, eles influenciam em nossos pensamentos muito mais do que nós imaginamos, porque de ordinário são eles que vos guiam. Então, se há acesso à influência. Isso mesmo.
E se há influência, evidentemente, a responsabilidade é de quem? É do obsessor ou é do obsedado? É simples responder. A responsabilidade é nossa. Por que dizer que a responsabilidade é do obsessor? Não funciona assim essas leis. É preciso começar a perceber o que eu penso, porque eu penso, como eu penso. Aliás, a reflexão nos leva a essas indagações. O que eu estou pensando? Como eu estou pensando? Por que estou pensando? E para que eu estou pensando isso ou aquilo? E não é com medo, não é com fantasia, não é com impulsos de fuga ou de afastamento que nós resolvemos essa questão. Como resolver? Com lucidez, com equilíbrio. Equilíbrio que a oração, a verdadeira oração, que nós chamamos de oração essencial, nos traz. Não a oração egóica, aquela oração que não traz nenhum tipo de poder. Que normalmente as pessoas fazem é a oração egóica. Pede a Deus para tirar os obstáculos do caminho. Isso é oração que não tem sentido. Então, como é que é a oração essencial? É pedir a Deus, sim, diante dos obstáculos, força para que superemos. Nem é contornar, não, é superar os obstáculos. Bilhões dele pela frente, todos, que Deus nos dê a força para a superação e que ele não tire nenhum dos bilhões de obstáculos do nosso caminho. Isso aqui é a oração essencial. Essa que é a verdadeira oração. A gente não pede para Deus tirar a pedra do nosso caminho. Pedimos a ele para que tenhamos força para superar cada uma delas. Essa me traz lucidez. E, por um processo de autoconhecimento, nos perguntarmos constantemente. Quando o pensamento vem, esse pensamento me melhora como ser humano? Ou esse pensamento me piora como ser humano? É simples, é muito simples. Quando eu estou conectado com o bem, com o belo, com o bom, me conectando com amor, harmonia, paz, evidentemente não é difícil responder quando eu começo a fazer essas indagações e essas perguntas íntimas. Esse pensamento é útil? Se não é útil, por que mantê-lo? Esse pensamento me melhora ou me piora? Se melhora, ok, vamos mantê-lo. Se piora, vamos ressignificar, colocar um outro em seu lugar. Sabe por quê? Todo pensamento gera sentimento. Todo sentimento gera emoção. E nessa tríade de pensamento, sentimento e emoção, a emoção é o final da linha, é o corpo físico ou o perispírito, se eu estiver desencarnado. É aí que vai receber a pancada dos pensamentos maus ou receber as energias saudáveis dos pensamentos bons. Já é um processo emocional. Ela é mais sensações físicas, ela é profunda. Mas começou onde? No pensamento. E quem é que dá o poder ao pensamento para que seja bem direcionado? É a minha vontade. É o poder. Deus me estabeleceu e me deu o livre-arbítrio para que eu utilize a minha vontade, que é aquilo que eu quero, para estabelecer como que um acionamento de um poder que Deus me deu para a autotransformação. Então, eu quero, eu posso, eu consigo, sou capaz e eu mereço mudar a minha vida para melhor. Isso é profundamente reflexivo e proativo. É eu acreditar no poder que Deus já me deu para me transformar. E não me deixar levar por pensamentos tóxicos, pensamentos pessimistas, pensamentos que não me melhoram e nem melhoram ninguém. Porque, de alguma forma, se eu mantiver um pensamento, ou se tiver um pensamento que me piora, não vamos negociar, não. Não vamos negociar, não. Vamos ressignificá-lo, vamos eliminá-lo, vamos ressignificar, colocar um pensamento positivo em seu lugar. Porque elevação moral, elevação dos padrões morais ao nível do Evangelho,
não é, não pode ser e não deve ser teoria só. Não é. Então, o que é exatamente elevação moral? É seleção natural dos nossos conteúdos mentais de forma rigorosa. Então, é uma seleção mental rigorosa, sem vigilância, sem baixar as armas. Esse pensamento me melhora? Ótimo, mantemos. Esse pensamento me melhora ou piora? Piora, então não negocie. Coloque em seu lugar um pensamento bom. Sem procrastinação, sem jogar para amanhã. Isso é aqui agora. Talvez o maior problema espiritual da nossa época não seja essas chamadas obsessões muito claras, evidentes, mas eu diria que são as influências sutis e silenciosas. São as mais perigosas. Por isso são sutis e silenciosas. Aceitemos com naturalidade. O perigo não está nesse ataque. Não. Está na nossa permissão. Pode vir o universo atacar contra mim. Se eu permitir, eu caio. Se eu não permitir, em minha mente quem manda sou eu. Não tem força do universo, do chamado mal, que terá acesso à minha consciência se eu não permitir. Aí eu preciso realmente pensar em elevação moral, rigorosamente. Não é mais ou menos, não existe mais ou menos. Nem é radicalismo, nem fanatismo, é sinceridade, é autenticidade. É você ser autêntico com você. É isso que você quer mesmo ou está brincando de querer ser o que você não é e nem quer ser? Não existe brincadeira. Se você brincar com a vida, evidentemente, eu já sei, a generosidade com que você trata a vida vai te tratar com generosidade. Mas se você não é generoso com a vida, o que você quer de retorno? Dentro de uma lei de causa e efeito. Então, é a questão da nossa permissão. Não é o ataque em si. E é bom nós notarmos uma pergunta que nós, às vezes, não conseguimos ignorar. Às vezes, nem sempre ignoramos. Com quais pensamentos nós, até agora, temos concordado? Já pararam para pensar? Quais pensamentos que têm uma predominância, uma hegemonia sobre mim, ou seja, com quais pensamentos nós temos dado a nossa assinatura, a nossa concordância, sem uma percepção na própria consciência. Porque a consciência, ela está no coração. Não, a consciência está no cérebro, não. Está no coração. Está no coração. Cérebro é a extensão do coração. Se o coração parar, o cérebro vai embora. Muitas vezes o cérebro para e o coração não para. Mas vejam bem, consciência é do coração, metaforicamente do amor. Sem as percepções da nossa consciência, trabalhar a consciência desperta, porque o espiritismo é um convite a despertamento de consciência. Tem uns que estão em consciência de sono, alguns já estão quase despertando, mas ainda dormindo, mas não despertaram ainda totalmente. Outros já têm a consciência desperta. Esses já conseguem ter um trabalho mais ingente, mais rigoroso de vigília e de oração. Oração é essencial. Não é a oração egóica, não. É a oração verdadeira. Sem medo dos obstáculos, sejam quais foram. A questão da consciência, ela ocupa um lugar central em nossas perspectivas, em nosso planejamento de vida, como matriz geradora das nossas emoções. Consciência. É ter a lucidez, porque o nosso mundo afetivo não é um produto do acaso, do aleatório. E nem também o nosso mundo afetivo é imposto de fora para dentro. As coisas estão em nós. O obsessor
Ele só utiliza aquilo que trazemos em nós, é a nossa permissão. Isso lá no campo íntimo, onde se estruturam, como eu falei, valores, as nossas crenças, os nossos princípios éticos e as nossas tendências, a nossa natureza humana, porque nós somos aprendizes da vida, mas seres perfectíveis, embora com muitas limitações, mas nós não somos limitados, embora carreguemos muitas limitações, por isso nós temos as nossas tendências ainda que nos afastam da luz que somos. Assim, a emoção não é a causa primária, mas é um efeito daquilo que a consciência elabora, registra e sustenta. Matriz de tudo, consciência. É a consciência que é a mestra, a gerente, a governadora da minha vontade. Quando eu trabalho a consciência, que é a lucidez, eu vou acionar a minha vontade. Eu quero é vontade, eu aciono o poder, eu posso. Se eu posso, eu consigo, eu tenho capacidade e vem a lei do mérito, porque todos nós já temos o direito à felicidade. É um mérito. Deus nos criou para a pura e eterna felicidade. Então eu mereço transformar a minha vida para melhor. E é exatamente nessa análise que nós estamos fazendo em relação à consciência e à emoção, que não é a causa primeira, exatamente é a consciência que vai elaborando e vai registrando, vai sustentando as nossas escolhas. E já que lá no começo eu falei na questão 459, que os espíritos interferem em nosso pensamento, influenciam o nosso pensamento muito mais do que nós imaginamos, e que de ordinário são eles que nos dirigem, a verdadeira força humana não reside e nunca residirá na ausência de obstáculos, de provas que nós precisamos. Não. Mas na capacidade de transformar esses obstáculos em desafios e em aprendizados e em crescimento. Então, nós, rigorosamente, na Terra, não temos problemas, nós temos obstáculos pela frente. Nós temos desafios pela frente. Mas desafios não são problemas, são desafios. E o que desafio me convida, diante da consciência desperta, a fazer? A transformá-lo em uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Então, as pancadas vêm de todos os lados. Vem e vai vir mesmo. É um mundo de prova e expiação. Ninguém reencarna para fazer turismo na Terra. Ninguém reencarna para fazer turismo, ficar fazendo gracinha na Terra. Nós nascemos no mundo de prova e expiação. A seriedade com que encaremos a vida estabelecerá exatamente esse processo de autoconsciência, de que eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço resolver as minhas questões, transformando o que seria problema em oportunidade de aprendizado e de crescimento. Então, nós temos oportunidade 24 horas por dia, durante a vigília e durante o sono. Erramos muito, mas erros também são experiências. O erro vem diante das experiências desafiadoras. Então, se eu tenho uma experiência desafiadora com um erro, quando eu não consigo vencer certas situações, eu transformo também em experiência. Que experiência? Experiência aprendizado. Então, eu tenho a experiência desafiadora, que eu não consigo ser aprovado naquele momento, mas quando eu sou reprovado, eu tenho uma experiência na reprovação, que é o erro, então eu tenho todo um poder de aprender com o erro para poder continuar a minha marcha, transformando o que seria problema em oportunidade de aprendizado e de crescimento. Então, aprendemos com nossos erros. Cada dor, cada luta, cada embate moral, cada crise existencial de cada um de nós, constitui exatamente isso que eu estou dizendo. Oportunidade de reeducação e de reeducação dos nossos sentimentos e de aprendizado. Então, na nossa vida não temos problemas.
Você começou com pensamentos, percepção, estou falando é que nós, quando começa a filtrar o pensamento, e eu começo a ter conexão mais profunda com a consciência de uma forma lúcida, agindo de forma com consciência já desperta, eu consigo sempre transformar qualquer tipo de obstáculo ou qualquer tipo de desafio em oportunidade. Oportunidade de quê? De crescimento, de aprendizado, de reeducação moral. E a vida nos ensina isso o tempo todo. Ninguém reencarna aqui para ficar realmente fazendo, como eu disse, turismo no planeta como o nosso. Nós reencarnamos para o tempo todo, 24 horas por dia, sermos provados. E quando somos reprovados, voltamos para a mesma prova que nós chamamos de expiação. A consciência, quando ela está desperta, com os conhecimentos espíritas, ela vai convertendo essas experiências complexas em degraus evolutivos, substituindo as nossas reações automáticas com reclamações, com rebeldia, por ações lúcidas, por ações conscientes, ou seja, sem reclamação. Não é pedir a Deus para que tire os problemas da nossa vida, Ele não vai tirar. Se nós temos necessidade no mundo de prova e expiação desses problemas ou desses obstáculos, como é que eu faço? É pedir a Deus força para que eu supere tudo aquilo que eu tenho necessidade. Eu preciso passar por isso. E nesse contexto é indispensável nós pensarmos, aí sim, se eu estou rebelde ou não estou rebelde, se eu estou transformando essas experiências desafiadoras em oportunidade, são essas conexões psíquicas com a nossa rebeldia. Existem vínculos espirituais autênticos estabelecidos por essas afinidades vibratórias, de frequências, de energias eletromagnéticas que nós estamos gerando o tempo todo, todo ser humano gera, todo ser vivo gera. Desde o verme a todas as estrelas, tudo gera energia. O universo é energia. Agora, há um ponto frequentemente que nós negligenciamos. E muitas vezes é incômodo e nós repetimos que obsessores não criam conteúdos tóxicos em nós. Não adianta terceirizar, eu estou sendo obsidiado, eu estou sendo perseguido. E eu falo obsessores encarnados também. Porque a gente terceiriza, ele é que me perturba, ele é que me perturba, aquele grupo é que me perturba, a gente joga para lá. Esse grupo ou qualquer pessoa não cria conteúdo de insatisfação em mim, eu já trago isso em mim. Então eu trago, me responsabilizo pelas minhas atitudes. Se eu me sinto mal com um grupo, ou uma pessoa, um obsessor, a culpa não está lá, o problema não está lá, o problema está em mim, em não ter a capacidade de ajeitar-me conscientemente e ter o autocontrole, não permitir que eu me desequilibre. Então não são os outros obsessores encarnados, desencarnados, ou pessoas ou grupo, que vão me desequilibrar, é eu que me permito o desequilíbrio. O autoconhecimento vai estabelecer exatamente esse parâmetro. Eu não vou permitir isso. Embora eu não estou me sentindo bem, mas eu é que vou trabalhar quando eu não estou me sentindo bem, esse não me sentir bem. Como é que eu ressignifico isso? Porque, repito, nenhum obsessor, encarnado ou desencarnado, vai criar qualquer tipo de situações negativas em nós. Eles apenas exploram aquilo que já se encontra latente, em potência em nossa mente. Não vão ficar terceirizando, vão mudar um pouco a nossa capacidade de visualização, essa percepção. Porque o obsessor, no sentido literal da palavra, ele não inventa a nossa vaidade. Não, ele apenas alimenta a nossa vaidade. Onde é que está a vaidade? Lá ou aqui? O obsessor, ele não cria vício na minha vida. Ele apenas intensifica aquilo que eu já estou mergulhado. Tanto quanto ele não implanta em minha consciência o orgulho. Ele vai dar legitimação, ele vai legitimar o orgulho que eu já trago em mim. Então, essa compreensão vai deslocar esse eixo da responsabilização. Não são os obsessores. Eu sempre. Então, para que existe trabalho de obsessão? Trabalho de obsessão é apenas porta de entrada para a minha consciência. Todo o trabalho de obsessão só existe de forma paliativa, é apenas para tratar efeito. Enquanto a causa persistir, outros efeitos virão.
Não existe desobsessão se o obsidiado não se desobsidiar. É importante? Claro que é importante, muito importante. Mas, repito, todo o trabalho de desobsessão trata os efeitos. Pega o espírito e tal, trata, o espírito até já está transformado, mas o obsidiado não se transformou ainda. Aí surgirão outros que vão fazer aquilo que aquele que já está transformado já não faz mais. Então, o processo de desobsessão não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Queira ou não queira, seja agradável ou não agradável essas verdades, mas é assim que funciona. A causa primária das perturbações não está e nem estão nos outros, mas na própria estrutura psíquica que ainda abriga em nós as nossas imperfeições, as nossas limitações. É sermos sinceros conosco, verdadeiros conosco. Por isso, ela se revela perigosa, muitas vezes, a nossa tendência de atribuir aos obsessores todas as dificuldades morais, todas as minhas dificuldades emocionais, etc., num rosário, uma lista enorme de problemas que trazemos, terceirizando isso. Por exemplo, eu estou mal hoje, eu estou muito mal porque eu estou com uma influência espiritual. Isso é criancice. É ignorância da doutrina. É falta de conhecimento doutrinário. Não tem uma boa instrução doutrinária. Aí, não, eu estou sendo atacado por obsessor. Não está estudando doutrina espírita. Meus obsessores, tem meu, diz que é meu obsessor que está me atacando. Para com isso. Por que meu obsessor? Ou seja, eu estou cheio de energia negativa, mas de onde é que vem essa energia? Porque quando você faz isso, o nosso ego tem os seus mecanismos de defesa e de fuga. Então, é um mecanismo de fuga da responsabilidade íntima. Nós somos criativos, então eu que crio o meu universo. A vida é reflexo daquilo que eu penso, daquilo que eu alimento. Não se trata, na maioria das vezes, de ataque, trata-se simplesmente de ressonância, de sintonia, de assimilação. Não é uma invasão, um ataque arbitrário. É ressonância, é sintonia. Eu tenho a vida com a qual eu me sintonizo mentalmente, pelas escolhas que eu faço em termos de projeto de vida, dentro dos meus princípios, dentro dos meus valores, dentro das minhas crenças. Conforme já o Leon Denis, o grande mestre filósofo, meu grande professor também, como o próprio Allan Kardec, ele dizia que a afinidade é uma lei que rege as relações espirituais, que é a afinidade exatamente, que é a ressonância, que é a sintonia. Então, nós não somos perseguidos, senão na medida em que nós oferecemos campo de equivalência com essa perseguição. Não vem de fora, ela nasce em minha consciência. Sei que incomodo às vezes essas nossas palavras, mas é para despertar a nossa consciência, porque eu sou responsável do meu destino. Tendo maior ou menor quantidade de informação doutrinária, eu sempre serei responsável pelas minhas escolhas. Quanto maior a informação, melhor, porque eu tenho como discernir como escolher melhor para me proteger mais e não me permitir com que o que vem de fora apenas aguce o que eu trago dentro de mim. Então, nós somos acompanhados por aqueles com os quais nos assemelhamos em pensamentos, em sentimentos, em emoções. Vem de onde? Da vontade ou do desejo. Desejo me traz frustrações, me traz prejuízo. Vontade me traz transformação. Qual é a diferença? O desejo é do menor esforço, querer resolver as pessoas com passe de mágicas, água purificada o tempo todo, e rezação egóica também não resolve. A única forma que resolve é você mudar os seus padrões. Isso se dá do dia para a noite? Não. É disciplina. É disciplina. É disciplina o tempo todo. Mas não é uma coisa por obrigação, é por disciplina. É a evocação da lei do dever, o aguilhão da consciência e o guardião da probidade interior, da nossa realidade interior. Faltam 5 minutos para que nós possamos agora entregar ao nosso irmão Arnaldo Rocha as palavras e considerações finais, a prece final, e aqui fica dado o recado para aqueles irmãos que assimilaram e quiserem aceitar realmente a nossa sugestão. Boa noite, caro Jorge Hessen,
Eu peço ao amigo que faça a prece de encerramento por todos nós aqui na sede. Ok. Que nós possamos, nesse momento introspectivo, nessa viagem interior, rumo à nossa consciência, na busca de encontrar a força necessária para conectarmos-nos com aquele que nos criou, que nos auxilie, a fim de que, diante de todos e quaisquer obstáculos em nossa caminhada, não nos falte força, não desanimemos, não recuemos, que possamos arrostar, enfrentar os desafios com coragem, com determinação, fazendo a diferença entre aqueles que se acomodam, aqueles que reagem à acomodação, mas nós agimos de uma forma consciente, a fim de que nós possamos, ao manter desperta lucidamente a nossa consciência, temos o potencial não somente de auxiliar-nos a nossa autotransformação, mas contagiar também aqueles que, eventualmente, encarnados ou desencarnados, tentam encontrar as brechas que certamente não cederemos, porque não temos em nós as brechas do mal que nós não estamos alimentando. Que eles encontrem em nós o bem que nós estamos perseguindo e acreditando. Que Jesus abençoe a todos os trabalhadores aqui do Fé e Esperança, nosso irmão dirigente, nosso irmão Arnaldo, todos que trabalham com a sinceridade de poder oferecer esse quanto de auxílio, de colaboração, para que as pessoas encontrem o caminho de si, desse outro encontro de despertamento da consciência, para abraçar o Evangelho e tocar a sua vida para frente, na horizontal, verticalizando o processo através do exercício dos propósitos existenciais. Muita paz.